Tem sido um assunto repetido com o aproximar do final do campeonato. Denúncias anónimas ao Ministério Público contra jogadores de equipas que têm defrontado o Futebol Clube do Porto. No Universo Porto da Bancada concluiu-se que estas notícias têm sido usadas para intoxicar a opinião pública. Foi levantada ainda a dúvida sobre quem são as fontes destas notícias. Eu acho que há duas hipóteses. Ou é a pessoa que faz a denúncia, ou é algum funcionário judicial que tem acesso aos sítios e que presta essa informação a quem é que era. Porque assim, isso aconteceu, se bem se lembram quando foi a denúncia do caso do Estoril. Sim. A denúncia dos 730 mil euros. Sim. E é publicada na Bola, que tinha tido acesso por vias travessas à denúncia. E voltou a acontecer a semana passada. Semana passada, na quinta-feira, é feita uma denúncia por antecipação ao Ministério Público, a dizer que corrupção no necessário, abordado por não E na sei sexta-feira, que até era sexta-feira santa, feriado, o Correio da Manhã já trazia a notícia. E não houve nenhuma autoridade portuguesa a dizer o que é que fosse sobre isso. Portanto, a denúncia chegou-lhes... Pela mesma fonte. Aos mídias está a chegar por quem a faz, só pode ser. Ou então por algum funcionário judicial que tem acesso ao sítio. Neste primeiro Universo Porto da Bancada de Abril, Francisco J. Marques revelou um mecanismo criado para influenciar a opinião pública com notícias falsas que têm atingido um largo alcance nas redes sociais. São mais de 70 perfis no Facebook identificados e milhões de likes e visualizações que, para o diretor de Informação e Comunicação do Futebol Clube do Porto, tem como criador o Benfica. Ontem, ao intervalo do jogo, quando as equipas se dirigiam para as cabines, o Sérgio Conceição dirigiu-se ao árbitro. Normalmente. Imediatamente, 2 ou 3 sites de fake news, portanto, de notícias falsas, de propaganda, de adulteração da realidade, de manipular a percepção que nós temos do que acontece, começaram a publicar, ainda durante o intervalo do jogo, uma notícia em que dizia que, supostamente, o Sérgio Conceição teria estado a pressionar o árbitro. Aquilo foi feito através de um site cujo endereço é noticias.com.pt. Noticiário.com.pt. Não, isso é um outro, é um noticias.com.pt, um outro que se chama noticiario.com.pt e um outro que se chama footnews.pt. Eu tenho aqui a homepage desses sites hoje à tarde e podem ver que o layout deles é o mesmo. Isto é como se fosse o mesmo site, mas são sites diferentes. É o mesmo site. Mas são sites diferentes, são 3 sites diferentes, mas que têm o mesmo layout. Estes sites servem para quê? Para alimentar depois páginas de Facebook. São mais de 70 páginas de Facebook que são basicamente perfis falsos de Facebook. Perfis que só existem para a difusão deste tipo de notícias falsas. E isto que nós estamos a falar são coisas que depois atingem a dimensão de 6,5 milhões de likes, por exemplo. Portanto, tem uma dimensão brutal. Há coisas, de facto, em que o Benfica está 10 anos à frente. E isto é mais um Luís Filipe tentáculo Vieira do povo, na tua disse opinião? de forma pomposa que o Benfica estava 10 anos à frente. Há coisas, de facto, em que o Benfica está 10 anos à frente. E em que é que o Benfica está 10 anos à frente? Está em todas as manigâncias que fazem deste polvo enorme que asfixia o futebol português em benefício apenas e só deles. Estas coisas têm por trás o Benfica. A violência no desporto foi assunto do dia na Assembleia da República e foi também discutido neste Universo Porto da Bancada.